Um noivo e 10 virgens. Nós vimos isso na mensagem passada. Um noivo e 10 virgens. Será que seria um noivo e 10 noivas? Às vezes as pessoas leem essa passagem e pensam mais ou menos isso, né? Se tem um noivo, tem 10 noivas. Mas não é exatamente isso que o texto diz. Então, a primeira coisa com relação ao noivo era ele que era aguardado. Porque muitas vezes nós temos uma mentalidade de que a noiva que é aguardada, o noivo está lá, né? Mas a gente vê uma inversão aqui. Então, primeiro aquelas jovens não eram 10 noivas, né? Se alguém por acaso pensou isso, 10 noivas que estavam esperando pelo mesmo homem, não faz nenhum sentido, nem condiz com toda a palavra de Deus. Elas faziam o que então? Por que 10 virgens? A função era semelhante das damas de honra hoje, nos nossos dias. Elas aguardavam o noivo com suas lâmpadas para acompanhá-lo até a festa. Então, naquela época, naquela cultura, e principalmente porque não tinha a iluminação que nós temos hoje, eles precisavam dessas lâmpadas. E aí, no meio do caminho, elas encontravam o noivo, então aquelas lâmpadas faziam parte da cerimônia. E aí encontravam o noivo para depois encontrar a noiva e irem para o local de festa. Então, é por isso que faz sentido entender por que elas não quiseram compartilhar o azeite, porque aí ia acabar e elas não iam conseguir fazer a função delas de clarear o caminho. Então, por isso que as outras foram atrás de comprar azeite àquela hora, e elas não dividiram. Justamente por isso. Então, ali eram pessoas que faziam parte, né, do cortejo, que eram convidados ali pelo casal para fazer parte da cerimônia. Também, elas tinham que estar preparadas para a chegada. A noiva aguardava, preparada em algum local, e elas estavam ali aguardando o noivo. Não podemos dizer que seria mais ou menos como no nosso sistema, que o noivo fica lá dentro e a noiva do lado de fora, o noivo aguardando. Mas a noiva estava preparada, com certeza, em algum local, e o noivo, com certeza, demorou, e aconteceu tudo aquilo ali, elas dormiram e tudo mais. Então, a noiva estava aguardando, preparada para ir para algum lugar. Por isso, o óleo não era um detalhe decorativo naquela passagem, mas aquilo que lhes permitiria cumprir a responsabilidade que elas tinham de acompanhá-lo no cortejo. Então, o preparo, ele vem antes do anúncio. A parábola e a salvação é a segunda coisa que eu quero falar, porque a primeira é só essa ressalva ali de que não eram 10 noivas e o motivo por que elas precisavam daquele óleo. A segunda coisa é que essa parábola dá a impressão de salvação por obras. Alguém pode pensar que essa é uma boa parábola para justificar a salvação por obras, mas ela não ensina a salvação por obras. O óleo não representa uma reserva de méritos para pagar ou assegurar a entrada nos céus. Essa é a ideia que alguns têm, o azeite ali, uma forma da pessoa conseguir pelo menos assegurar a entrada nos céus. Por exemplo, aquelas que estavam, né, e tinham reserva, elas entraram, e as outras não. Tá vendo? Faltou óleo. Agora, a salvação sempre é pela graça, mediante a fé, mas a fé verdadeira produz perseverança e preparação. Então, tanto no Velho quanto no Novo, hoje, a salvação é pela graça e é pela fé. E sempre vai produzir esse preparo. Então, as que estavam preparadas é porque conheciam, de fato, o noivo. Essa é a ideia. A salvação produz a perseverança. As virgens insensatas possuíam os sinais externos de uma religião, que foi o que nós falamos. Elas tinham lâmpadas. O que representa a lâmpada? A Bíblia. Não fala que a Bíblia é a lâmpada para os nossos pés? Né? Elas tinham a Bíblia. Elas, se fosse representar as pessoas hoje, aguardavam o noivo. Quem que é o noivo? Jesus.
Existem muitas religiões que aguardam Jesus e até o chamavam de Senhor. Nós podemos lembrar, e eu não falei domingo passado, mas Jesus fala em Mateus 7, que muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome expelimos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres. E ele vai falar: eu não vos conheço. Aqui foi a mesma coisa, só que não tem essa parte delas falando que fizeram um monte de coisas para ele. Ele simplesmente falou: não conheço. A hora que elas chamaram: Senhor, Senhor, não vos conheço. O problema não era a falta de obras suficientes, mas uma profissão religiosa sem a realidade interior correspondente. O que é profissão? Profissão religiosa. É alguém que tem uma profissão, que é um religioso, né? Um pastor, ele é a profissão dele. Não. Profissão é aquela pessoa que diz, que professa, que fala que é crente, fala que é isso, fala que é salvo e tudo mais. Ele professa uma salvação, mas é só uma profissão religiosa, não é interna. Era como as virgens insensatas. Elas conheciam, elas tinham a lâmpada, elas aguardavam o noivo, elas faziam parte de tudo aquilo ali, elas sabiam chamar Senhor, Senhor, como um dia, lá em Mateus, muitos dirão: Senhor, Senhor, fizemos muitas coisas no seu nome. Ele fala: não conheço. Tem dois grupos de pessoas no mundo: os professores e os possessores. Os professores são os que professam que são salvos, professam conhecer a palavra de Deus. E os possessores são os que possuem de fato, e obviamente eles professam, mas eles também possuem. E no caso delas aqui, elas só eram professoras. Elas só falavam, mas Jesus não as conhecia. Esse era o problema. E a terceira ressalva que eu quero fazer também: a graça que salva também transforma. A passagem adverte que a oportunidade não permanecerá aberta para sempre. Alguns entendem que as insensatas representam pessoas salvas que perderam a salvação. Então tem alguns que vão usar essa passagem e falar: está vendo? Elas eram salvas. Por que a gente sabe que elas são salvas? Porque elas falaram Senhor, Senhor. Elas estavam juntos, faziam parte, elas iam participar juntos. Mas só que elas não se cuidaram, elas não se prepararam, elas não fizeram as boas obras e perderam a oportunidade. Então, usam essa passagem para dizer que é possível perder a salvação, assim como as insensatas perderam. Entretanto, o noivo, nós vamos usar o próprio texto para responder isso. O noivo não disse: eu conhecia vocês, mas deixei de conhecê-las. Ele simplesmente afirmou direto: eu não vos conheço. Se por um acaso o texto falava: eu conhecia vocês sim, mas agora não conheço mais, então perdeu a salvação. Até aquele momento ali, vocês iam participar lá do cortejo, eu conhecia, mas depois vocês pisaram na bola, não se prepararam com azeite, agora eu não conheço mais vocês. Mas não foi isso. Quando ela chamaram, ele falou: não conheço. Ou seja, não conhecia antes. Eram pessoas que não possuíam a salvação e não pertenciam ao noivo, mas tinha aparência que sim. Porque elas tinham a lâmpada, elas conheciam, elas estavam junto ali com aquelas pessoas. Então, a afirmação dele foi muito clara: não vos conheço. E isso indica que elas apenas possuíam uma profissão religiosa exterior, mas nunca foram conhecidas por Cristo. A parábola não foi contada para explicar todos os detalhes sobre a salvação, esse não foi o objetivo, e nem também para falar sobre o arrebatamento, que é o que falaremos hoje. Ela foi escrita com o objetivo principal de alertar, de despertar, de falar: vigiem, o tempo vai acabar, vai chegar uma hora que ele vai voltar, e é a qualquer momento. Esse é o objetivo da passagem. Então, sua advertência à igreja, que
aguarda a Cristo é clara. Precisamos estar preparados para a sua chegada. O que acontecerá quando o noivo vier? O que acontecerá com os que já morreram e com os que estiverem vivos? Então, Cristo vem a qualquer instante. O que vai acontecer quando ele vier? Tanto com os mortos e tanto com os vivos. Agora sim nós entramos em 1 Tessalonicenses para responder a essas perguntas. Porque 1 Tessalonicenses explica a ressurreição dos mortos em Cristo, o arrebatamento dos vivos com o Senhor nos ares. É claro que numa próxima passagem eu vou ter que ampliar um pouco mais sobre esse assunto do arrebatamento, que hoje eu não vou conseguir falar tudo. Hoje nós veremos o aspecto do arrebatamento. A transformação acontece instantaneamente daqueles que pertencem a Cristo no momento que vão ser arrebatados. Esses detalhes nós vamos deixar para a próxima mensagem. Hoje nós vamos falar do que vai acontecer com os vivos e com os mortos. Então aí nós temos uma preocupação dos Tessalonicenses. Eles estavam preocupados e por isso que Paulo escreveu para eles. A igreja de Tessalônica aguardava intensamente a volta de Cristo. Paulo aguardava a volta de Cristo. Obviamente, eles aguardavam no tempo deles também. Mas a morte de alguns irmãos gerou preocupação. Então, alguns eram salvos, morreram, então eles ficaram, e aí Cristo volta, a gente vai e eles vão ficar. Então, imagina a preocupação, né? Os mais velhos morrendo e Cristo voltando e não podendo ir com Cristo para o céu. Então, gerou essa preocupação. Até então, eles não tinham o livro como nós temos, explicando que isso não vai acontecer. A coisa estava acontecendo ao vivo ali. Eles não entendiam tudo. Então, eles estavam preocupados com essa possibilidade de Cristo voltar, eles subirem e os que morreram ficarem. Eles temiam que os seus entes queridos pudessem perder a participação na vinda do Senhor ou ficassem em desvantagem em relação aos vivos. Então, a tristeza, podemos dizer que a tristeza cristã é real, mas não é sem esperança. Era o que estava acontecendo ali com eles, acontece conosco hoje da mesma forma. Então, Paulo escreveu para corrigir essa compreensão e mostrar que o crente pode sofrer e chorar pelos seus entes, mas não como quem não tem esperanças. Pois assim como Jesus morreu e ressuscitou, Deus também ressuscitará os que morreram em Cristo. E ele escreveu para confortar, e termina o último versículo, para consolar uns aos outros com essas palavras. Então, vai haver a ressurreição dos corpos. Assim como Cristo ressuscitou corporalmente, os que pertencem a ele também receberão um corpo glorificado. A morte ainda é inimiga, mas ela foi derrotada pela ressurreição de Cristo e não terá a palavra final. Ainda nós, como seres humanos, tememos a morte, mas ela já foi derrotada e um dia, mesmo que morrermos com esse corpo mortal, seremos ressuscitados e teremos um corpo glorificado. A morte não terá a palavra final. Então nós podemos ver algumas coisas. A doutrina foi dada para consolar, não para alimentar especulações sobre o futuro. O que vai acontecer? Quando Cristo vai voltar? Não é para alimentar especulações, mas só para consolar. Pode ser que alguns vão morrer, mas ninguém vai ficar para trás. A morte não vai vencer, porque Cristo já venceu a morte, Ele já ressuscitou, e assim como Ele ressuscitou, aqueles que creem nele também ressuscitarão. Quando Cristo vier buscar sua igreja, nenhum dos que lhe pertencem
ficará para trás. Ele vai buscar a igreja. Aqueles que já morreram vão ressuscitar também e subirão juntamente. Então, qual que é a lição para nós hoje? Era para eles, mas principalmente para nós hoje. Devemos viver preparados para o arrebatamento. Assim como eles estavam prontos e preocupados com aqueles que morreram, nós devemos estar preparados, porque ele pode voltar a qualquer instante. Hoje está muito mais perto do que naquela época. Mais de 2000 anos se passaram. Então, devemos viver preparados para o arrebatamento, confiando que Cristo reunirá todos os que lhe pertencem. O que Cristo fará quando vier buscar sua igreja? É exatamente isso que nós vamos falar hoje à noite. 3 ações. Aqui Paulo apresenta essas 3 ações de Cristo em favor daqueles que lhe pertencem. 3 coisas que veremos: Cristo ressuscitará, Cristo arrebatará e Cristo reunirá. O primeiro ponto que nós temos, os versículos aí 13 a 16, Cristo ressuscitará os mortos primeiramente. A ordem é essa. É claro que será em fração de segundo, mas os mortos ressuscitarão primeiro. Ele diz, vocês podem acompanhar a leitura: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais, que não têm esperança. Pois, se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É isso que vai acontecer quando ele vier. Aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. E ele estava escrevendo para informar isso, para que eles pudessem ter esperanças e não ficassem tristes por causa das pessoas que já haviam morrido. Então, o Senhor mesmo descerá dos céus. É uma frase interessante de notar, porque ele não vai enviar um anjo, não vai ser outra pessoa, um representante. Ele virá pessoalmente buscar sua igreja, em sua manifestação de autoridade e poder, diante da qual nem mesmo a morte pode resistir. O próprio Senhor virá. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nenhuma condição física pode limitar Deus. Então, você pode imaginar, porque você fala, algumas pessoas morrem, são enterradas em caixões, o corpo está lá, e aí vai ser fácil achar. Mas, e aqueles que foram explodidos num avião? Foram queimados, que foram comidos por um tubarão, e simplesmente o corpo sumiu, foi jogado no mar, espalhado, virou pó, espalhou pelo vento. Será que tem alguma limitação para Deus? Como que esses corpos vão ser ressuscitados? Nada é difícil para Deus. Os seus corpos, eles, dos crentes que morrerem quando ele voltar, podem ser reduzidos a pó e estarem espalhados por várias partes do mundo, levados pelo vento. Mas, para o Deus que criou o homem do pó, não vai ter dificuldade nenhuma para reunir esse pó e reconstruir esse corpo novamente quando ele der a ordem. O mesmo Senhor que ressuscitou Lázaro
no arrebatamento vai ressuscitar os mortos em Cristo. E nos momentos determinados do seu plano, todos os salvos de todas as épocas, alcançados pela graça com base na obra de Cristo, serão ressuscitados. Por que eu estou falando isso? Porque aqui nós estamos falando só daqueles que morreram na era da igreja. Vão ter outros que vão ressuscitar em outros momentos. Então vai ter mais do que só essa ressurreição aqui no momento do arrebatamento. Então, os que dormem despertarão. O objetivo não é ensinar que a alma ficará dormindo, porque usou essa palavra dormindo, até o arrebatamento. Porque tem quem usa também essa passagem para falar, está vendo os que dormem e ficarão dormindo, e acha que a pessoa vai ficar lá, o chamado de sono da alma, e só vai acordar o dia que Jesus voltar. E essas pessoas vão ressuscitar. Mas o texto não está ensinando que as pessoas vão ficar dormindo. Na verdade, o que ele está usando aqui é uma figura de linguagem chamada eufemismo. Porque é chocante falar morrer. Então, muitas vezes a gente troca as palavras. E aqui está falando dormir, é muito mais suave do que falar que os que morreram. Então, usou a palavra dormir. Então, esse é o objetivo. Então, além de ser um eufemismo para a morte, para ficar mais suave, o sono também pressupõe um despertar. Os corpos dos que pertencem a Cristo não permanecerão no túmulo para sempre. Ou seja, a ideia de dormir tem também uma segunda conotação, que uma hora vai acordar, despertar, sair daquele local onde estiver. Então, o cemitério não é o destino final do crente. O texto, ele não afirma que todos ressuscitarão nesse momento. Então, isso aí que é importante. Nós temos aí não sei se conseguem enxergar aí as 3 fases, mas a primeira é aqui. 1 Tessalonicenses está explicando o arrebatamento, vai ter a ressurreição dos mortos do período da igreja, dos salvos, no período da graça, dispensação da graça que nós falamos. Essa é a primeira ressurreição aí de muitas pessoas. E então aqui as etapas da ressurreição. Aí a segunda etapa é no fim da tribulação. A tribulação é um período de 7 anos. Obviamente, Daniel fala sobre esse período e a Apocalipse também. Então, terá um período aí de 7 anos de tribulação. E no final desse período, e é aí que vai ressuscitar 2 grupos de pessoas. Os santos do Antigo Testamento, do Velho Testamento, e os mártires da tribulação. Porque naquele período da tribulação, muitos crentes vão morrer. Agora você fala, mas como que os crentes vão morrer se eles foram arrebatados antes da tribulação? Não vai ter crente aqui, porque vão ser levados, não vamos passar pela tribulação. Quem são esses crentes? São aquelas pessoas que ficaram aqui, que não se prepararam e que ouviram a mensagem, e aí Cristo voltou, e aí eles perceberam que realmente é verdade o que está sendo falado. E vai ter pessoas que eles vão procurar saber, entender mais e vão se converter. Essas pessoas vão ser perseguidas. Vai ter uma perseguição muito grande. Aí é aquela questão do número da besta e tudo mais, todas aquelas coisas ali, elas vão ser perseguidas e muitos vão morrer de fome. Não é nem só porque vão matar, não. Vai morrer de fome, porque não vai conseguir comprar as coisas. Não vai conseguir vender. Porque se aceitar o número da besta, é porque não é salvo. Se é salvo e não aceita o número da besta, como que você faz negócio nesse mundo, sem esse número? Então as pessoas não vão ter nem como pagar água para beber. Então vão morrer. E aí, depois de 7 anos, aí que vem, Cristo volta, que é o de Mateus 24, que nós falamos. Aí os santos do Antigo Testamento, Moisés, Abraão, todo aquele pessoal que a gente conhece, vai ressuscitar nesse momento.
e os mártires da tribulação. Então aqui 3 grupos de pessoas, né? Já vimos que vão ressuscitar, essa é a etapa. E a terceira etapa, depois do milênio. Aí nós vamos ter um período, Cristo vai chegar, essas pessoas vão ressuscitar. Podemos entender, então, que no milênio só vai ter pessoas salvas, né? Porque aqueles que não morreram vão continuar ali. Os outros que não são salvos vão ser eliminados. No momento que Cristo voltar, Satanás vai ser preso. Então, o milênio só vai entrar pessoas salvas, aqueles crentes que permaneceram vivos, mais os glorificados. E aí vão ficar durante 1000 anos. O problema é que durante esses 1000 anos, aqueles que vão ter filhos, os crentes, nem todo filho de crente é. E aí, no final de 1000 anos, vão ter muitos que vão ter uma aparência religiosa, até mesmo para poder sobreviver, porque Cristo vai reinar com vara de ferro, e se não aceitar, vai morrer. Então, as pessoas vão sobreviver, e alguns vão ter até aparência religiosa. E no final dos 1000 anos, vão se rebelar contra Cristo e vão morrer. E depois vai ter o grande trono branco. Aí vai ter a ressurreição de todos os incrédulos. Desde o Velho Testamento até o momento ali dos últimos, no final do milênio. E eles vão ser ressuscitados e eles vão ser julgados no grande trono branco com corpos. E depois vão ser lançados no inferno. Então, vários momentos aí, nós vamos falar mais sobre isso, mas aqui é uma pincelada de como que vai ser os vários momentos sobre a ressurreição. Então, o objetivo de Paulo não foi explicar todas essas etapas que eu estou falando aqui, da ressurreição. Quando ele está escrevendo aqui aos Tessalonicenses, o objetivo foi assegurar à igreja que nenhum crente falecido será deixado para trás quando Cristo vier. Essa primeira fase aí das ressurreições. E a morte não terá a última palavra. Essa verdade transforma a nossa maneira de encarar a morte. O cristão, ele pode sentir a dor da despedida, mas não vive como se o túmulo tivesse vencido. Quando sepultamos alguém que morreu em Cristo, colocamos no túmulo um corpo que aguarda a ressurreição. Nossa esperança está na ressurreição histórica de Jesus e em sua promessa de ressuscitar os que pertencem a Ele. Cristo arrebatará os vivos. O segundo ponto aqui da nossa passagem. Cristo arrebatará os vivos posteriormente. Nós vimos que Ele ressuscitará os mortos primeiramente. Agora arrebatará os vivos posteriormente. O versículo diz: seremos arrebatados juntamente com eles. Então, depois da ressurreição, é fração de segundo, é junto, mas os mortos primeiro. Então, depois da ressurreição dos mortos em Cristo, os crentes serão arrebatados. E a palavra grega é harpazo. E ela comunica a ideia de agarrar, de retirar com muita força, muita velocidade, muito poder. Essa é a palavra que é usada que é traduzida como arrebatamento. O texto não diz que os crentes subirão por sua própria capacidade, mas que seremos arrebatados. Será uma ação soberana de Deus sobre a sua igreja. Então, a qualquer momento, vamos ser literalmente arrancados da onde estivermos e atravessar o que tiver aí para cima e vamos encontrar com o Senhor. Transformar num abrir e fechar de olhos. Eu tentei fazer uma imagem aí de uma senhora com os problemas físicos dela
e depois ela subindo ali, transformada, glorificada, sem os problemas. Um rapaz com um problema na perna, ele também subindo sem nenhum tipo de problema, porque teremos corpos glorificados. Todos os nossos defeitos e feiuras e todas as coisas que nós não gostamos do nosso corpo, não teremos mais, porque seremos glorificados. O corpo mortal será revestido de imortalidade. Vai ser semelhante ao de Cristo. Um corpo que come, que bebe. Eles estavam trancados, os discípulos, no local, e Cristo entrou. E comeu e bebeu com eles, com um corpo normal. Não era como um fantasma. Eles ficaram assustados, como que ele entrou lá? Mas era um corpo glorificado, que não tem essas limitações que os seres humanos têm. E quando ele comeu e bebeu, não caiu tudo na cadeira que ele estava sentado. Não é? Porque ele tinha um corpo real. Mas o corpo que atravessou o prédio que estava fechado. Então é um corpo totalmente diferente desse que nós conhecemos, vai ser glorificado. Então, e esse aspecto sobre a imortalidade será estudado com mais detalhe na próxima mensagem. Não haverá tempo para preparar-se depois. Assim como a parábola das 10 virgens, o preparo precisa acontecer antes da chegada do noivo. Então, não vai ter como alguém, a hora que olhou que Cristo veio, está subindo todo mundo. Epa, agora, o que é mesmo aquele estudo lá que eu fiz? Tem que crer, tem que fazer uma oração. Não vai dar tempo. É fração de segundo, todo mundo vai estar lá. Não haverá tempo para se preparar para aquele momento. Temos que estar preparados já. Então, essa é a ideia do vigiar e ficar atento das 10 virgens. Mortos e vivos, uma única igreja. Então, mortos e ressuscitados e vivos transformados de uma única igreja. Ou seja, não vai ser só os batistas, vão ser todos os salvos. Nós sempre pregamos que a palavra de Deus, que o que importa é as pessoas serem salvas. A igreja não salva ninguém, batismo não salva ninguém, religião não salva ninguém, o que salva é Cristo. Então, essa reunião aqui será da igreja de Cristo. Então, todos aqueles que, de fato, creem nele como Salvador, se encontrarão uma única igreja. Os vivos serão arrebatados juntamente com os ressuscitados. Então, não haverá duas igrejas, uma dos mortos e a outra dos vivos, mas um só povo reunido diante de Cristo. Crentes de diferentes épocas, povos e culturas participarão da mesma promessa e a unidade da igreja será plenamente manifestada quando todos os que pertencem a Cristo estiverem com Ele. Então não é só uma questão de igrejas e nomes, é uma questão que não vai ter nação, não vai ter povos diferentes, vai estar tudo unido numa igreja que é a igreja de Cristo, a verdadeira igreja. Então, o arrebatamento e a manifestação gloriosa. São duas coisas que muitas vezes confundem. O primeiro acontecimento enfatiza a reunião da igreja e o consolo dos crentes, que é o que nós estamos vendo aqui em 1 Tessalonicenses 4. É a questão do arrebatamento. Cristo vem buscar os seus. Agora, a manifestação gloriosa, que nós vimos na primeira mensagem, é o juízo e a implantação do reino. Vai ser naquele momento que ele vem, e aí aqueles mártires vão ressuscitar, e do Velho Testamento também, e aí aqueles que são incrédulos vão morrer naquele instante. Então, por isso que alguns falam arrebatamento ao contrário, né? Porque aquelas pessoas vão ser julgadas imediatamente ali por Cristo. Então, existem outras passagens para falar melhor sobre o arrebatamento, além de 1 Tessalonicenses, temos João 14 e 1 Coríntios 15. E aqui o 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18 fala sobre da ressurreição e o encontro nos ares.
o que Mateus descreve, Mateus 24 descreve a manifestação pública do Filho do Homem. Então, entre os próprios dispensacionalistas, eu sou um dispensacionalista, a nossa igreja é dispensacionalista, e talvez você não entende muito sobre isso, mas é uma divisão aí teológica de alguns grupos com relação à escatologia, só para simplificar. Então, dentre os dispensacionalistas, existe divergência quanto à parte final do capítulo 24. A interpretação dispensacionalista tradicional entende que a comparação com os dias de Noé aponta para a manifestação gloriosa. Eles dizem o seguinte: assim como os ímpios foram levados pelo dilúvio, não foi o que aconteceu? A arca foi como um arrebatamento. Aqueles que estavam dentro da arca subiram na água e ficaram salvos. Então ela funcionou ali, como um livramento. E os que ficaram, eles sofreram o juízo, eles morreram, foram exterminados. Então, assim como os ímpios foram levados pelo dilúvio, os incrédulos serão retirados em juízo, enquanto os salvos permanecerão para entrar no reino. Então vai ter salvos do final da tribulação e vão permanecer e vai tirar a todos aqueles que não criam em Cristo. Outros dispensacionalistas entendem que a partir do versículo 36, Jesus também pode estar fazendo referência ao arrebatamento. E eu não quero entrar nesses detalhes, mas só para ter uma explicação aí do que está acontecendo. Então, vigiar é viver com fidelidade. Vigiar significa viver de modo que a volta de Cristo não nos encontre espiritualmente adormecidos, como se não fosse uma realidade a volta dele. O crente preparado, o que ele faz? Ele trabalha para o Senhor, ele serve, ele cuida da família, ele faz planos, mas realiza tudo consciente de que sua vida pertence, que a sua vida pertence ao Senhor e de que Cristo pode vir a qualquer momento. Então não quer dizer que vai deixar de fazer as coisas, que eu lembro uma vez que o pedreiro aqui da igreja, o irmão dele chegou um dia falando, que era de uma igreja, falando que Cristo ia voltar, e que tudo ia acabar, e ele estava todo desanimado. Ele falou: nem que adianta então trabalhar tanto, juntar dinheiro para a gente comprar as coisas, e um dia vai acabar tudo. Vai terminar tudo, de uma hora para outra. Você está aí fazendo tudo, trabalhando, e soma. Ele falou: isso aí desanima. Não desanima para quem está preparado para a volta de Cristo e sabe que vai para um lugar muito melhor, e que as coisas vão terminar, o sofrimento vai cessar, e Cristo vai voltar para reinar. Então não é para desanimar. Então, vigiar é viver com fidelidade. Essa é a ideia. Cristo reunirá para sempre. Então, o terceiro ponto, Cristo reunirá os salvos permanentemente. Nós vimos que ele ressuscitará os mortos primeiramente, posteriormente e agora permanentemente. O centro da esperança é Cristo. O arrebatamento não significa apenas deixar a terra, escapar da tribulação, porque alguns falam: a igreja não vai escapar da tribulação. Se os mártires do passado não escaparam e sofreram tanto, por que a igreja não vai sofrer, não vai passar pela tribulação? A igreja não vai escapar. Nós acreditamos que não vai passar, de acordo com essa passagem. Mas não é uma questão de apenas escapar da tribulação, receber um corpo glorificado ou reencontrar pessoas queridas. O centro de tudo é estar para sempre com Cristo. Isso é o que mais importa. A esperança do Evangelho não é somente escapar da condenação, mas viver eternamente na presença daquele que nos amou e se entregou por nós. E aí nós temos a frase: consolem uns aos outros. A doutrina do arrebatamento, ela
foi dada para consolar a igreja. Lembra que os irmãos de Tessalonicenses estavam preocupados, angustiados? Então, Paulo escreveu para consolar a igreja, não para alimentar especulações ou tentativas de marcar datas. Quando um cristão sepulta alguém que morreu em Cristo, sente a dor da separação, mas sabe que aquela separação não é definitiva. Haverá ressurreição, transformação, haverá reencontro e, acima de tudo, porém, estaremos para sempre com o Senhor. Então, para sempre significa para sempre. Não tem outro significado. A partir desse encontro, nada poderá separar os salvos de Cristo. Não haverá mais pecado, morte ou novas despedidas. Então nós temos aí uma sequência, o tribunal de Cristo, não para condenação, né? Todos os que estiverem ali já pertencem a Cristo, porque o tribunal de Cristo vai acontecer para julgar as obras dos cristãos no período da tribulação aqui na terra. Então aquelas pessoas que forem arrebatadas e tiverem seus corpos glorificados vão passar para o tribunal. Não faz sentido achar que eles iriam estar sendo julgados para ser salvos ou não. Eles já foram salvos, já foram até glorificados. Então ali é simplesmente para ver o que nós estamos fazendo hoje. O tribunal de Cristo não é para condenação, mas para avaliação. Avaliação da nossa vida, serviço, motivações e obra. E também lá no tribunal de Cristo haverá recompensas, concessão ou perda de recompensa. Então, é a passagem que fala de joias preciosas, ouro, prata, ou palha, madeira, feno, que algumas obras que as pessoas fazem vai ser jogado no fogo e vai queimar. Então, não vai ter aquela recompensa. Então, esse será o assunto da questão da recompensa aí na próxima mensagem. Esperança e prestação de contas. Estaremos para sempre com aquele que nos salvou. Mas nossa vida será avaliada à luz de sua santidade. Essa verdade não deve produzir medo de condenação, mas seriedade, fidelidade e desejo de agradar ao Senhor. Nenhum ficará para trás. É os 3 pontos aí que nós vimos. Cristo ressuscitará, arrebatará, e toda a igreja se reunirá com ele nos ares. Talvez estejamos vivos quando isso acontecer. Essa é a bendita esperança. Nós não queremos passar pela morte. Vai ser muito... As pessoas que forem arrebatadas vão ter um privilégio muito grande. Eu acredito que está muito próximo disso. Então, nós vamos ser arrebatados e talvez nós possamos participar disso quando ele vier e ser arrebatados. Ou talvez vamos ser ressuscitados. Mas qual a diferença? O importante é estar com ele naquele dia. Em qualquer caso, a promessa permanece. Nem a morte, nem o tempo, nem a distância poderão separar de Cristo aqueles que lhe pertencem. Aí a pergunta é: você pertence a Cristo? Lembra que eu falei no começo que o problema é que ele falou: eu não vos conheço. Esse era o problema. Não basta conhecer a doutrina, a palavra, ou sobre escatologia, doutrina do arrebatamento. Não basta conhecer essas coisas. Acreditar que Jesus vai voltar. O que adianta você só saber? Frequentar uma igreja, dominar linguajar cristão. As virgens insensatas conheciam o noivo. Aguardavam a festa, carregavam lâmpadas e o chamaram de Senhor, mas não estavam preparadas quando ele chegou. Preparados pela graça. Estar preparado não significa
conquistar a salvação por obras, que é um erro de alguns acharem, eu estou preparado porque eu faço a minha parte. Não é isso, mas reconhecer o pecado, arrepender-se e confiar inteiramente em Jesus Cristo como Salvador. Isso é estar preparado. Não vigiamos para sermos salvos. Jesus morreu pelos pecadores, ressuscitou e prometeu que vai voltar. A porta ainda está aberta. Eis o noivo. Foi o que elas ouviram e não estavam prontas. Um dia o texto fala que o Senhor vai dar a ordem. As trombetas vão ressoar. E Cristo virá. Ele ressuscitará os mortos, arrebatará os vivos. Ele reunirá para sempre todos os que lhe pertencem. A igreja encontrará o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com Ele. Essa mensagem é o que deve nos motivar a continuar vigiando, servindo e levando o Evangelho adiante a outras pessoas. Porque um dia estaremos com o Senhor e a morte não vai mais nos afligir para todo sempre.